Olá, eu sou Marcelo Cafaldo e esse é o CC, Cortes Comentados do canal Conectados, em conjunto com o Núcleo Nova Primavera de Verona e com o estúdio Mats Advogados. Mais um corte do episódio da Márcia Camargo. A Márcia falando da polêmica que envolve o nome do Monteiro Lobato e um suposto racismo dentro da obra dele, principalmente na obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, com a personagem Tia Anastácia. A Márcia nos dá um ponto de vista bem legal, e se vocês me permitem, eu gostaria de lembrar, o Saci Pererê é um personagem do folclore brasileiro que foi projetado em âmbito nacional graças a um livro escrito pelo próprio Monteiro Lobato, em 1921. Depois vão lá assistir a entrevista inteira e tirem suas próprias conclusões. E deixem um comentário aqui nesse vídeo falando o que você acha aí dessa polêmica do Monteiro Lobato. Era racismo ou não era racismo? Valeu! E em relação ao Monteiro Lobato, tem mais essa questão que, ultimamente, devido a toda essa controvérsia, né? Lobato é racista, Lobato era isso, então um pouco de cancelamento em relação ao Monteiro Lobato que prejudica, porque eu acho o seguinte, vamos trazer essa questão do racismo para a pauta do dia e discutir. Então, numa classe, numa sala de aula, que as pessoas colocavam essa questão, eu falei, é muito saudável discutir a obra do Lobato, e o papel da Tia Anastácia, etc. Agora, olhe em volta de você e me diga quantas crianças negras existem na sua sala de aula? Zero. Principalmente nas escolas particulares de São Porque Paulo. são escolas particulares, né, que te chamam, eu imagino, né? Não é escola do estado nem do município, né? Agora, escolas particulares. Então, a incidência de negros em escolas particulares no Brasil deve ser de menos de 5%, talvez? Menos disso, exato. Eu não tenho ideia de qual seja, mas na minha cabeça eu imagino que seja isso. E vem cá, eu ia te fazer uma pergunta, você já respondeu. Você acha que o Monteiro Lobato está sendo um pouco cancelado da nossa cultura, do nosso momento atual, dessa cultura do cancelamento, porque era racista? Tem algumas coisas que apareceu ali, acho que em 2010, 2012, sobre o relacionamento dele com a Ku Klux Klan. O que você fala pra gente? Fala pra mim sobre isso. Eu gostaria de tocar nesse ponto aí, claro, dolente, como se diz aqui na Itália. Com certeza, eu acho que não se deve varrer nada disso para debaixo do tapete. Inclusive, essa grande biografia dele foi comprada recentemente pela Companhia das Letras e a gente pretende relançá-la com um capítulo agora, incluindo um capítulo dedicado exclusivamente a essa questão do pseudo-racismo do Monteiro Lobato. Ele era uma figura extremamente controversa, né, como todo homem assim que é multifacetado, como foi o Monteiro Lobato, e ele tinha essa questão de procurar soluções para o Brasil. Então falavam para ele, olha, a questão do petróleo, né? Ele fez a campanha do petróleo, a questão do ferro, o Le Bon tem aquele filósofo lambrosiano, né, de direita, enfim, conservador, com as teorias horrorosas, ele tem as respostas. Ele ia lá, lia e achava ele o máximo. Depois ele descobria que Nietzsche, que era importante, daí ele refuta o Le Bon e abraça Nietzsche. Ele fala mal do Jeca Tatu, que era um preguiçoso, que não gostava de trabalhar. Depois ele entra em contato com as pesquisas de saúde pública do Arthur Neiva e Belisário Pena, e fala, desculpe, Jeca, você não é preguiçoso, você é vítima das endemias, o seu corpo é um protozoário, é um zoológico de protozoários, você precisa ser medicado, você é um forte, você é como, né, o sertanejo é um forte. Aí ele transforma o Jeca Tatu no Zé Brasil, que era um trabalhador rural, sem terra, lutando contra o latifúndio. Então você vê como o pensamento do Lobato vai mudando, evoluindo, ele vai transformando na medida em que ele entra em contato com novas teorias, com novas propostas. Então, houve realmente um momento em que ele flertou com a eugenia, né? Não era aquela eugenia do campo de concentração, de extermínio, nem nada, mas ele achava que aquilo ia fortalecer o brasileiro, etc. E tal. Depois ele abandonou aquilo, como ele, em um determinado momento, ele achou que o espiritismo resolveria as questões. Aí ele se desilude com aquilo e vai para outra questão. Então, houve um momento em que realmente ele flertou, ele fez a introdução do Renato Kell, inclusive, que lançou no Brasil. Agora, ele criou uma personagem deliciosa, que é a Tia Anastácia, que é destratada, assim, pela Emília. Agora, a Emília era uma boneca bocuda, sem papas nas línguas, que destratava a Dona Benta, ela destratava os filósofos gregos, ela é mal criada.
E essa era uma das características mais assim cativantes da própria Emília. Então, ela não podia chamar a tia Anastácia de minha companheira afrodescendente, certo? Claro. E depois, a Sim. literatura tem todas essas licenças poéticas. Agora, na época do Monteiro Lobato, você não poderia ter colocado a tia Anastácia como dona do sítio. Por quê? Porque a escravidão foi feita de uma forma de cima para baixo, sem qualquer indenização, sem qualquer projeto de profissionalização daquela mão de obra escrava, que da noite para o dia se viu sem eira nem beira, e ainda com a concorrência dos imigrantes europeus que Brancos, né? grandes incentivos para branquear a população. É. Era um projeto de branqueamento da população. Quer dizer... Pouco falado, viu, esse projeto? Pouco falado, exatamente. mas existiu. São Paulo, existiu. Isso sim, um projeto eugenista, né? Pouco então, falado, mas... Lobato, ali naquela época, ele nasceu, para você ter uma ideia, na vigência da escravidão. Ele nasceu 2 antes da abolição. Então, como que você quer que um homem dessa época, enfim, coloque os seus personagens de outra maneira, né? Teria sido inverossímil ele colocar a tia Anastácia ali, como eu disse, a dona do sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma personagem deliciosa e que é respeitado pelos outros, enfim, pelos outros personagens do sítio e até por grandes líderes mundiais, porque, se não me engano, na Chave do Tamanho, a tia Anastácia é chamada, junto com Dona Benta, para uma cúpula mundial, porque o mundo estava entrando em guerra e elas queriam, os grandes líderes, enfim, chamaram-nas para que elas explicassem como que essa experiência do sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma democracia feminista, onde todo mundo tem vez e voz, as crianças são ouvidas e até os animais também são escutados, né? Então, como elas conseguiam essa convivência harmoniosa para ensinar para os grandes líderes mundiais as questões da paz. E a tia Anastácia incluída nessa viagem. Você acha que... você está falando aqui, eu estou imaginando na minha cabeça o Monteiro Lobato escrevendo o Sítio do Pica-Pau hoje. Ah, com certeza. Seria... total, seria... Não, mas eu acho que hoje ele não escreveria da mesma maneira. Hoje... Com certeza que não, porque você é um fruto da sua época, não existe o homem histórico. Obrigado por ter visto esse vídeo e já sabe, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário e segue a gente nas redes sociais. Valeu, segue nós!